Equalivre apresenta Life Talks. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Live Talks da Equalivre. Hoje, um mês especial para nós, que é o mês que a gente está comemorando o mês do nutricionista. Dia 31 de agosto agora é o dia do nutricionista. Então, hoje a gente quis fazer um podcast diferente. Um podcast que tivesse o tema da nutrição, mas a nutrição com empreendedorismo. E para cuidar desse tema, né, que junta nutrição com empreendedorismo, a gente trouxe uma convidada muito especial nossa, que é a Roberta Carbonari, que está aqui com a gente, que ela é nutricionista, também formada em marketing, já trabalhou antes da nutrição na área de gestão. Então, a gente entendeu que forma um super conjunto para agregar aqui para a gente nesses dois temas de hoje. Seja super bem-vinda, Roberta. Um prazer estar aqui, Carol. Muito gostoso estar de volta nesse estúdio, né? Já estive aqui uma vez, mas falando com nutricionistas no Dia da Nutricionista e com um tema super gostoso que eu também adoro falar, que é empreender, fazer a gestão. Então, muito bom estar aqui com você, uma honra. E a gente está muito feliz de ter você aqui, né? A gente estava aqui conversando e, por coincidência, o ano passado também, no Dia do Nutri, sim, ela esteve aqui com a gente para nos prestigiar. Obrigada mais uma vez. Imagina, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Legal. E só para não esquecer, né, para quem está nos prestigiando e assistindo, tem um cupomzinho no cantinho da tela de vocês, com um presente especial para quem quiser nos ouvir. Depois é só clicar lá e ver o que vocês podem usufruir no nosso site. Podemos começar? Vamos. Então vamos lá, Rô. Vamos começar do seu início da sua carreira na nutrição, né? Conta pra gente um pouquinho como que você entrou no mundo da nutrição e quais foram os primeiros desafios que você encontrou no mundo da nutrição. Bom, eu costumo dizer que, diferente das pessoas que falam, eu era apaixonada por isso e fui fazer, a nutrição entrou na minha vida de uma forma muito racional, e eu nem sabia se eu ia gostar. Eu trabalhava já em outra área, né? Na época, eu trabalhava numa multinacional americana. Eu era diretora da qualidade, do setor de qualidade do Mercosul, dessa multinacional. E eu tinha um marido, né, que tinha o sonho de ter uma clínica multiprofissional. Eu falei, bom, fazer administração eu sei, montar essa clínica eu consigo, cuidar do marketing, do RH eu posso fazer. E foi o que eu fiz. Então, trabalhando nessa empresa ainda, a gente começou a construir essa clínica. E quando ele começou os atendimentos nessa clínica, embora ele seja médico, né, ele sempre falou que ele precisava de uma equipe multiprofissional e que dentro dessa equipe era essencial termos nutricionistas. Então, a maior parte das pessoas que trabalhavam nessa clínica eram nutricionistas. E eu tinha muita opinião para dar, Carol, mas assim, muita opinião para dar. E nessa área, para a gente dar uma opinião, a gente precisa se embasar realmente em ciência e para ser respeitado, inclusive, por outro profissional que passou por todo esse caminho, que não é fácil, uma graduação em nutrição. Eu precisava realmente entender mais da área da saúde. Eu entendia muito da área de gestão, de marketing, a clínica ia muito bem, mas na parte do atendimento e no que eu acreditava que seria possível fazer pelos pacientes, para que eu pudesse colocar minha mão, eu precisava estudar. Então, eu fui para a nutrição de forma racional, eu falo, porque era como uma forma de resolver um problema, um gap que eu identificava nessa empresa. Não pensei que eu fosse entrar na nutrição e que eu fosse atender como nutricionista. Eu pensei que eu fosse trabalhar como gestora, tendo o conhecimento da graduação. Mas no meio do caminho, fazendo a faculdade, falei, não vai ter jeito. Eu vou ter que atender paciente. E eu fui me envolvendo com a nutrição. Então, eu fui me apaixonando pela nutrição no caminho. No processo. No processo. Porque eu percebia que muitas das pessoas que falavam, sou apaixonada pela nutrição, passaram uma vida buscando emagrecimento, ou ainda com problemas com alimentação, e por isso precisaram pesquisar muito sobre o tema. E se identificavam como apaixonadas pelo tema. Mas não necessariamente pela nutrição, né? Porque nutrição é bioquímica, é bromatologia, nutrição é fisiologia, nutrição é uma série de outras coisas que não só a parte do que eu como para emagrecer ou o que eu como para manter um corpo assim assado. E eu fui realmente me apaixonando pelo fato de um véu ser tirado do meu olho quando eu entrei na área da saúde. Você aprende como você funciona, né? Você aprende como as coisas no seu corpo funcionam. E eu falei, olha, agora eu quero saber mais e mais e mais sobre esse tema. E aí o primeiro desafio foi, né, você me perguntou quais foram os primeiros desafios. O primeiro desafio foi, eu tinha uma clínica de medicina do esporte com nutricionistas esportivos. E quando me perguntaram, você vai fazer parte do time de nutricionista do esporte? Eu falei, não. Não. Eles falaram, como não? A gente tem uma demanda aqui enorme de pacientes. A gente tinha uma demanda já muito grande de pacientes, né? E eu
o meu desafio foi, eu preciso remar num mar sozinha, que talvez seja muito mais difícil, que talvez ainda a gente não tenha aberto essa trilha, esse caminho dentro da clínica, mas que eu acho que precisa da minha presença, né? Eu sentia que eu precisava estar naquele outro lugar, praticando a nutrição para pessoas que não procuravam ainda o consultório, e trazer essas pessoas para o consultório. Então, foi um grande desafio, porque eu me formei me pós-graduando. Como eu já tinha outra formação, no meu 6º semestre eu busquei a pós-graduação em comportamento alimentar e eu fazia a faculdade junto com a pós-graduação, junto com o trabalho, junto com tudo que eu já fazia. Então foi um desafio muito grande, porque não dá para estudar mais ou menos. Se você estudar mais ou menos, você será um profissional mais ou menos. Ou ainda você dirá, eu fiz, mas nunca consegui um lugar na área. Você tem que estudar muito. Mas assim, muito. Eu falo que a área da saúde, né, Roberta, é uma área de muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Né? Não que as outras não sejam. Sim. Né? Mas a área da saúde. Com a vida da a gente tá é isso. A gente está mexendo com vida. Né? Não dá pra gente ser mais ou menos. Não tem como. A gente, seja falando no Instagram, seja atendendo um paciente no seu consultório, seja numa palestra, a gente tem que conhecer muito profundamente aquilo que a gente está falando e fazendo. Né? Exatamente, Carol. E eu falo que mesmo estudando muito, tá? Você pode se equivocar. Mesmo estudando muito, talvez você ainda saiba pouco. Porque a ciência é viva, né? A gente fala que todo dia a gente descobre uma coisa diferente, todo dia a gente se aprofunda mais em algo que a gente acha que já sabe. E a nutrição é nova, né? Muito nova. É uma área nova. Ainda é muito difícil fazer pesquisa científica na área da nutrição, porque como você faz uma intervenção com alimento? Então, assim, não tem como, não dá para estudar pouquinho. Então, esse foi o primeiro desafio. Todo mundo me olhou um pouco torto, sabe? Todo mundo achando que eu ia entrar ali naquele time. Mas, claro, me receberam muito bem como nutricionista, né, dentro da minha própria empresa. Mas aí eu percebi que eu tinha que também ir abrindo esse mato dentro da área. Uma área completamente nova. Porque eu estava sozinha, né? Eu não tinha, de repente, era eu querendo ir para essa área e tendo que interagir com os profissionais que já estavam nessa área. Na área da saúde, muitas vezes a gente percebe que as pessoas têm filhos, sabe? Este filho é meu. Não fale disso, não mexa nisso. Esse assunto então, é meu. Para você entrar no assunto, para você entrar na área, você precisa pedir a benção. E eu respeito isso e entendo isso, porque eu sei que não é fácil para alguém realmente se tornar uma referência na área e não simplesmente ter visibilidade na área. Porque existe uma diferença muito grande entre visibilidade e autoridade. Visibilidade é fácil de ter. Você pode ter fazendo polêmica, você pode ter fazendo práticas duvidosas, você pode ter fazendo qualquer coisa, que você terá visibilidade. É diferente de você ter realmente, trazer esclarecimento e você ter autoridade na área. Fazer uma referência no assunto. Área. Exato. Então, eu precisei me aproximar dessas pessoas que fizeram muito pela área que eu queria entrar e aprender com essas pessoas. Ter a humildade de falar, realmente eu não sei, mas eu quero saber e eu não vou desistir. Então, você pode ser a pessoa a me ensinar, ou eu vou procurar alguém que me ensine, né? Eu vou atrás, porque eu não vou desistir. Eu preciso saber disso, porque eu não estou fazendo isso por você ou para mostrar que eu sei. Eu estou fazendo isso porque eu sei que tem pessoas ali que eu quero atender, que precisam que eu saiba. E aí você entrou num ponto que eu considero chave, né? Humildade. Né? Porque se a gente pensar na sua trajetória, né, de carreira, você já era diretora numa grande multinacional, você já tinha faculdade, segunda faculdade, pós-graduação. Eu tinha estabilidade financeira, inclusive, na minha vida já. Então, pensa, aí você se manter numa posição de humildade para aprender, isso é muito legal. E eu acho que a gente deveria sempre se manter nessa posição. Sim. Porque a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe. Essa é a grande verdade. E a gente não sabe muita coisa. Bom, a gente estava conversando agora há pouco, antes de começar aqui, que eu tive a honra de visitar o P&D desta empresa maravilhosa. E eu falei, olha, eu quero vir gravar aqui para mostrar o que acontece aqui dentro. Mas eu preciso vir um dia antes só para estudar com as pessoas que trabalham aqui dentro. Não é? Foi. Porque essa é a realidade. Sem esse passo para trás, eu lembro de um episódio que foi, acho que, o maior desafio que eu tive na profissão, no início da profissão, que foi um balde de água fria, mas foi o que me moldou. Logo que me formei pelo Centro Universitário São Camilo, eu tive muitos convites maravilhosos. A minha coordenadora me convidou para fazer o próximo Simponutri que teria dentro da minha faculdade. Isso é uma honra sem tamanho, né? A sua casa te chamando para voltar lá como professor, palestrar. Eu fui convidada por uma outra professora minha que me acompanhou nos estágios, né? Eu fiz todos os estágios obrigatórios. Assim, o que eu decidi foi, eu não vou estagiar com um amigo,
dentro da minha clínica, isso eu posso fazer para sempre. Eu vou estagiar nos lugares mais difíceis, que eu não vou ter oportunidade depois de parar a minha vida para estagiar de novo, sabe? E eu tive orientadoras de estágio muito sensacionais. E uma delas era coordenadora de pós-graduação dentro da São Camilo e me chamou para dar uma aula de pós-graduação dentro da pós dela, né? Em gestão de saúde. Então, eu tive essas chances maravilhosas, mas ao mesmo tempo que eu tinha essas chances, né, maravilhosas, eu me perguntava, alguma hora eu vou querer entrar numa portinha dessa e vão me dar uma portada na cara, porque eu sou, independente de eu ter uma outra trajetória numa outra área, eu era uma criança na nutrição. E eu precisava me portar dessa forma. Eu precisava ser, eu falo, sabe a burra da sala? Quem não sabe, eu não sei. Quem tem dúvida, eu tenho. Porque isso faria diferença para mim. Eu precisava ser simplesmente uma aluna, né, lá dentro. E eu me lembro que eu queria dar uma aula, fui convidada a dar uma aula numa faculdade federal. Me perguntaram qual o tema que eu daria. E eu estudava muito, já tinha feito a pós-graduação, né, estudava muito comportamento alimentar. Eu falei, eu quero falar sobre compulsão alimentar. E aí, anunciaram a minha palestra como transtorno de compulsão alimentar. É um transtorno psiquiátrico, você precisa de um aprimoramento, né, para dar aula disso. Minimamente, você precisa de um aprimoramento, além de experiência. E eu estava no começo da minha carreira, e eu lembro que uma professora dessa universidade falou, não, ela não vai dar essa aula. Eu tinha enchido um auditório, tá, de inscrição. E ela falou, ela não vai dar essa aula, ela não tem propriedade para dar essa aula. Eu podia ter ficado revoltada, eu podia ter feito ali um inimigo, né, que é o que normalmente as pessoas fazem, ou eu podia ter feito um react, né, como também se faz hoje em dia, a respeito do que aconteceu, e na verdade o que eu fiz foi, tudo bem, eu respeito, entendo, mas o que eu quero, eu preciso que essa professora saiba que eu vou ter propriedade. Eu vou fazer todo o necessário para ter propriedade. Se ela acha que eu não tenho, talvez eu não tenha, embora o que eu vá falar... Ainda? Eu preciso que ela me dê a mão, então, porque ela tem propriedade. E se ela estiver disposta a me ensinar, eu estou muito disposta a aprender com ela. E assim, hoje eu palestro muito, né, sobre transtorno alimentar. Eu tenho uma pós-graduação em comportamento alimentar. Eu tenho a diretora do Eating Disorder Center da Austrália dando aula na minha pós-graduação, como professora ali. E eu tive a chance de encontrar essas pessoas que, de repente, falaram, não, essa menina, achei ótimo, que eu já tinha 30 anos, fui chamada de menina, pelo menos teve um lado bom dessa história. Não tem propriedade para falar sobre isso. Elas estavam corretas, elas estavam cobertas de razão. Só que eu tive que ter a humildade para sofrer, entendeu? Isso. Chorar na minha cama quentinha e falar, realmente eu não vou dar essa palestra, e elas têm razão. E isso foi importante para os próximos passos, porque tudo que eu tenho que fazer, eu me pergunto, eu tenho propriedade para falar sobre isso? Ou eu preciso fazer alguma coisa? Quando eu fui começando a ser convidada a coordenar um monte de pós-graduação, eu falei, eu tenho propriedade para ser uma coordenadora acadêmica? Ou eu preciso fazer mais alguma coisa? Então, depois de todo o caminho que eu tinha percorrido, eu falei, eu preciso fazer mestrado. Por mais que eu dê aula há 20 anos, eu já dava aula de gestão, eu preciso fazer mestrado. E eu fui fazer mestrado. Olha o que tá, né? Você estava falando tudo isso e tá me vindo na cabeça. Olha o que está por trás, às vezes, vou falar de Instagram, porque hoje isso está muito em evidência, atrás dos milhões lá de seguidores da Roberta. Né? Existe um profissional ali com propriedade. E eu vejo que isso falta muito hoje em dia, né? Alguém que fala assim, será que eu domino esse assunto? Será que eu posso falar sobre esse assunto, seja onde for? Né? Então, essa humildade que você mostrou nesse momento da tua carreira, que dela veio esse aprofundamento. Porque eu falo, às vezes, as dificuldades, os obstáculos, eles estão ali, mas para nos impulsionar, para nos preparar. A gente não está pronto, às vezes, naquele momento. Exatamente. Né? E é muito legal a gente reconhecer. É isso. Né? Primeiro reconhecer e depois correr atrás do preparo. Exatamente. Né? Porque o preparo também não vem do nada. É duro, é difícil. É mais fácil, assim, eu acho que o advento do Instagram, ele trouxe frases que me amedrontam. Você pode fazer isso em qualquer área, mas na área da saúde você não pode. Fake. Fake it until you make it, sabe? Finja até que você esteja fazendo. Não dá pra fingir na área da saúde. Você tá fingindo com a saúde das pessoas. De jeito nenhum. Você tá fingindo com coisas seríssimas. Dá pra fazer isso em outra área. Na área da saúde não dá. Né? Então eu acho que teve a questão de precisar ter essa humildade nesse momento. Não é fácil. Você engole
O sapo. Vários sapos. Você vai engolir, então tá bom, tudo bem. Realmente, eu tenho que entender que ali eu posso ter sido já feito várias coisas. Aqui eu tô começando. Aqui não. Aqui eu tô começando. Aqui é uma página em branco que eu tô começando a construir. Eu tenho que construir bonitinha, pedindo a benção de todo mundo, né? Que eu precisar pedir. E aprendendo com essas pessoas que já fizeram muito. Mas, assim, eu tinha medo. E eu acho que o medo é essencial na área da saúde. O medo é essencial. Eu fui comissária de voo e me perguntaram uma vez como eu tinha coragem de entrar no avião. E eu fui pesquisar sobre a área da aviação, né, para poder responder essa pergunta de uma forma mais com propriedade. Uhum. E dentro da aviação existe um pensamento comum que é dividido entre todos os pilotos. Para você ser um bom piloto, existem algumas soft skills que você precisa ter. Uhum. Dentre elas, o medo. Você precisa ter medo. Ele te protege, né? Porque uma pessoa que está num simulador, tem 180 horas de simulação de voo, nunca sentiu medo. Uhum. Porque ela nunca decolou um avião com 132 passageiros e a vida de todas essas pessoas, do seu filho, do seu marido, o amor da sua vida, nunca esteve na mão desse piloto. Só esteve quando ele decolou um avião de verdade, fora do simulador de voo. Quando você recebe um paciente na sua clínica ou quando você fala no Instagram, que seja... para as pessoas, a respeito da saúde das pessoas, você está decolando um avião com o amor da vida de alguém. Uhum. Então, você tem que ter medo. Uhum. Então, eu tinha medo, sabe? Eu tinha medo de dar a informação errada. Eu falo que depois que eu me formei, eu sempre fui muito comunicativa. Trabalhei na televisão, imagina, na área que eu trabalhava antes. Não era um problema abrir a câmera e falar. Uhum. Quando eu me formei na área da saúde, eu fiquei muda um mês. Uhum. Eu pensava, eu vou falar esse tema. Não vou. Esse tema talvez eu possa afetar isso. Talvez, se alguém... Na área da saúde, você é responsável pelo que você fala e pelo que as pessoas entendem. Não só pelo que você fala. Você é responsável pelo que as pessoas entendem. Isso tudo que você está me falando aqui, isso para mim é a resposta do que a gente chama de sucesso. Né? Porque quando a gente vê você, né? Uma pessoa, uma profissional respeitada, com autoridade, eu diria assim, uma pessoa referência no tema da nutrição hoje, né? Você vê que tem tanta coisa por trás para chegar nisso, tanto trabalho, tanta dedicação, tanto estudo, tanta responsabilidade, tanta humildade, né? Que aí o sucesso, ele vem. Né? Eu acredito muito nisso tudo que você está falando, Rô, de que o sucesso ele é resultado de uma série de coisas que você vai fazendo durante o seu processo. Né? E para que você possa continuar, né? Porque se manter. Suceder é poder continuar. É fácil você atingir grandes públicos, grandes números, uma vez só. Fazer isso 10, 20, 15 vezes é o difícil. É o desafiador. E para fazer isso, você precisa de uma base muito sólida. Né? É o que eu falo, se tudo der errado, eu tenho a minha plaquinha, atende-se. E os meus pacientes, que vão trazer e eles continuam lá. Continuam lá. Exatamente. Muito legal. E, Roberta, o que te chamou, o que te fez querer entrar para a área do comportamento alimentar? Então, você já estava lá na faculdade, sua segunda formação, começou a se encantar pela nutrição, mas o que fez você escolher o comportamento alimentar? Eu tinha vivido uma vida, né, anterior à nutrição que me colocava em contato com questões muito peculiares a respeito da alimentação. Então, eu fui modelo dos 14 aos 20 e poucos anos, né? E eu vivia, eu tinha um biotipo, né? Que eu posso dizer que... Você tem. Eu permaneço com ele. Mas que era muito tranquilo com relação à questão da alimentação. Era um biotipo que é considerado um biotipo padrão, né? E eu tinha uma alimentação muito tranquila. Eu sentia fome, eu comia. Né? Eu sentia fome de novo, eu comia de novo. Então, era uma coisa bem sossegada. Eu fui bailarina durante muito tempo, então eu treinava muito e comia muito para sustentar aquele treino. Mas mesmo no balé, por exemplo, o que eu via das minhas colegas era um sofrimento absurdo com relação ao corpo e com relação à alimentação. Eu fingia estar de dieta com elas, embora nunca tenha feito uma. Né? Então, elas estavam todos de dieta, também. Sim. Eu estou comendo pouco. Não, sim, estamos. Até para fazer parte do grupo. E para não ser a pessoa, né, odiada, né? Todo mundo de dieta, eu não, estou comendo um cheeseburger. Né? Então, não, eu estou com vocês. Mas eu ficava buscando entender por que as pessoas sofriam desse jeito, né, com relação à alimentação. Mas isso aconteceu no balé. Depois eu vi isso acontecer de uma forma muito mais grave até, como modelo. Né, o que as pessoas eram capazes de fazer e o quanto as pessoas eram capazes de se privar de comer e sofrer imensamente por conta disso. Muito. Depois, na área da nutrição esportiva e da medicina do esporte, embora muitas pessoas não saibam, a maior prevalência de transtornos alimentares está em atletas de elite, adolescentes. Adolescentes.
Então, o quadro, geralmente, ele abre o transtorno alimentar, ele tem esse quadro sendo aberto na adolescência, né? Que é onde existe ali o encontro com o corpo, que é um corpo, que é uma imagem, né? Onde eu fico aqui no mundo, em que grupinho eu pertenço, porque tem muito a ver, né? Com a questão da percepção da própria imagem, da relação com o próprio corpo. Um atleta, além dele ter esse julgamento a respeito da imagem e do corpo, né? Feito por todos, isso é público, isso se torna público, e isso passa a ser um estilo de vida, porque muitas vezes o peso desse atleta, o corpo desse atleta, precisa ser manipulado para o esporte. A alimentação, né? Então, nós temos uma altíssima prevalência de transtornos alimentares em atletas de elite, especificamente em atletas que têm manipulação de corpo, né, ou exposição de corpo, e adolescentes. E nós tínhamos um consultório de medicina do esporte e nutrição esportiva. E o que começou a acontecer foi que, num primeiro momento, atletas nos procuravam. Esportistas nos procuravam. Depois, pessoas que queriam o corpo do atleta e do esportista começou a nos procurar. Né? Principalmente com o advento das redes sociais. Quero esse corpo aqui, né? Você começa a se comparar e falar, legal, eu não quero essa vida, mas esse corpo eu gostaria. Né? Eu não quero treinar 8 horas por dia, mas esse corpo eu gostaria de ter. E aí, na faculdade, eu também sentia essa questão muito prevalente. Então, eu tinha colegas de sala com transtornos alimentares, né? Que comiam, por exemplo, na aula de prescrição dietética e depois iam para o banheiro. É muito grave. E como é um assunto que é um tabu, né, que traz um estigma, ninguém fala. E eu olhava aquilo e falava, eu prestava atenção nisso, porque eu convivi com isso como bailarina, eu convivi com isso como modelo, e eu estava vendo isso acontecer na sala de espera do meu consultório. Né? Os papos entre os pacientes antes de entrar na sala. Porque quando entra na sala, respondiam aquela anamnese, você faz isso, você faz aquilo, o intestino funciona, você dorme bem. Você pode comer isso? Posso. Você quer comer aquilo? Como. Tá tudo certo. Mas os pacientes e os seus acompanhantes na sala de espera tinham outras conversas. E eu, como administradora do consultório, né, antes de sentar para atender, eu participava dessas conversas, porque eu servia o café, eu fazia a pesquisa de qualidade do atendimento, eu sentava na recepção para ensinar minha recepcionista, mas eu atendia como recepcionista para ela me assistir atendendo também. Então, eu tinha esse contato muito próximo com esses pacientes. E eu ouvia coisas como, eu vou emagrecer 3 quilos, depois eu vou passar aqui, o acompanhante dizendo. Eu falava, então, mas é aqui que eles ajudam a emagrecer 3 quilos. Mas eu não tenho coragem de fazer antropometria, eu não tenho coragem. Primeiro eu vou, sabe? Então, eu vou fazer dieta para passar no nutricionista. Porque ali o medo era de ser julgado. Julgado, passar vergonha na cabeça dele. Exato, passar vergonha de ter que, né? O fato pelo qual a gente tem isso até hoje, né? Existe tão baixa adesão aos atendimentos, porque a pessoa acha que só pode voltar se ela tiver um boletim com nota 10 para apresentar para o profissional. E é o oposto disso. Perdi massa magra, ganhei massa. Exato, ela tem que voltar mediante as dificuldades que ela está enfrentando, para que ela tenha, junto a esse profissional, a ajuda e a orientação que ela precisa. Né? Então, quando você está na área... Eu tinha trabalhado com gestão há muito tempo. Eu olhava para a nutrição de uma forma um pouco tentando buscar gargalos, sabe? Como uma diretora de qualidade, né? Que trabalha com ISO 9000. Sim. Aonde está o gargalo deste processo? Isso. E eu olhava para a nutrição dessa forma, e o maior gargalo que eu encontrei foi... Eu também fiz estágio em hospital, né? Eu trabalhei lá no Samaritano, fui estagiária do Samaritano, fazia atendimento hospitalar maravilhoso, ficaria ali, tá? Se eu me formasse com 18 anos, passaria 10 anos no hospital. Adorei trabalhar em hospital. Mas o que eu entendi é que no hospital a nutrição funcionava assim. O paciente está com este problema, ele precisa comer desta forma, prescrição dietética incrível, extremamente calculada. Copa recebe minha prescrição dietética e faz exatamente o que eu pedi. Chega a bandeja no colo do paciente. Maravilhoso. O que aconteceu com a nutrição na clínica? Prescrição extremamente calculada, item por item, caloria e macro e micronutriente, tudo calculadinho, entrego para o meu paciente, ele vai buscar a bandeja. Entre a bandeja e ele tem uma vida. Entre a minha prescrição e a bandeja tem uma vida. Então, esse modelo foi feito como um copy and paste. É assim que funciona no hospital, vamos fazer isso na clínica. Não funciona. O contexto é completamente diferente. E eu olhava dessa forma, sabe? Qual pode ser o gargalo nesse processo?
E quando eu tive a aula de psicologia dentro da nutrição, aí para mim foi um estalo, porque daí ela começou a apresentar realmente transtornos. E eu comecei a entender o que eu via nas minhas colegas do balé. As minhas Se colegas. associava. Falei, gente, Começou a essas associar pessoas estavam passando por isso, era isso que elas tinham. E como elas, muitas pessoas devem passar por isso, né? Como elas, muitas pessoas ainda acham que a nutrição é a ciência do emagrecimento. Né? Que o nutricionista é o emagrecedor de corpo. E a nutrição, quando a gente estuda a nutrição, a gente observa que a nutrição é tão mais, né? Ela é muito além. E aí eu falei, eu preciso me especializar nisso aqui. Porque eu entendia que na nutrição ia ser impossível eu ter acesso a tudo isso, porque eu tinha muita coisa para aprender, não cabe na grade, né? E aí eu achei essa pós-graduação no Sul, de comportamento alimentar. Não tinha em São Paulo. Coincidentemente, você achou um nicho dentro da nutrição que ainda pouca gente atuava. Né? E eu liguei eu liguei para a universidade e falei, olha, eu sou aluna da São Camilo, eu gostaria muito de fazer essa pós-graduação presencial. Eu sei que vocês estão no Sul, eu queria saber se eu conseguisse juntar uma turma de 40 alunos, se vocês vêm para São Paulo. E eles falaram, nós vamos para São Paulo. E eu juntei uma turma de 40 alunos. Olha que legal. E a gente fez a pós-graduação em São Paulo. Presencial em São Paulo. E depois, quando eu estava na pós, eu vi e a gente se aprofunda em comportamento, né, aspectos do comportamento alimentar e as questões disfuncionais, mas quando entra na questão psiquiátrica, eu entendi que para atender, se eu levantasse minha voz na nutrição falando de comportamento, eu poderia atrair comportamentos disfuncionais, mas eu poderia atrair realmente pacientes que estavam com transtorno alimentar. E eu não me sentia pronta nem com a pós-graduação de atender esses pacientes. Aí eu fui para a Austrália e me aprimorei em transtorno alimentar. Olha que legal, né? Muito bonito de ouvir, muito legal. E foi apaixonante para mim. Acho que foi aí que eu me apaixonei, sabe? Quando eu ouvi as pessoas falarem, eu sou apaixonada pela nutrição, hoje eu posso dizer, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Que legal. E agora falando um pouquinho de empreendedorismo, para a gente ir diversificando o nosso tema, Rô. Você, né, começou, na verdade, então, não como nutricionista, mas como gestora de uma grande empresa, e você foi empreender junto com seu marido e formaram aquela clínica que existe até hoje, que você gerencia, como você mesmo explicou ali, você cuida de tudo, além de ser nutricionista hoje. Sim. Olhando para esse lado do empreendedorismo, da gestão, quais são as maiores lições que você tirou para o seu próprio negócio? Eu acho que a maior lição que eu tirei para o meu próprio negócio é escolha muito bem as pessoas que vão estar com você. Porque você pode ser um empreendedor, aquele que tem a melhor ideia. Eu tenho uma ideia, você é um empreendedor. Né? Você pode ser um empreendedor, aquele que é um excelente gestor. E que busca pessoas que te dão ideias. Né? E você tem a coragem de arriscar. Mas você não será bem-sucedido como empreendedor se você não tiver uma excelente equipe. E o que eu percebi foi, eu estava pronta para fazer a gestão daquela clínica, né? A clínica cresceu, a gente triplicou de tamanho em 1 ano, mas isso só foi possível pela equipe que eu tinha comigo. Pelas pessoas, 1000% de acordo. Pelas pessoas que estavam ali. Senão, não. Eu podia ter toda a habilidade de gestora, a ideia de montar equipe, de processos para o atendimento. Se eu não tivesse uma equipe sensacional de excelência, não daria certo. E foi assim, eu tenho uma agência, e é assim na agência, eu tenho uma agência de marketing até hoje, é assim na agência, é assim na clínica, é assim no Quirontech, que é um centro de estudos e pesquisas, né, para médicos, é assim nas 4 empresas que hoje eu me envolvo, né, e de certa forma cuido de determinados setores ou ainda cuido do funcionamento completo. Eu concordo 1000%, né? Porque eu falo, a gente vai indo para a área da gestão e eu falo, seja qual for a posição que você ocupa, quanto mais você cresce, menos você executa. Exato. Né? Mais você tem que entender da estratégia, mais você tem que dar direcionamento e você precisa de um time de gente ali muito alinhada com você, com o seu propósito, com o seu negócio, com os seus valores, para poder executar aquilo. Perfeito. Né? E é por então, isso se que você não tem isso, como que você faz? Não vai. Né? Você vai ficar com um negócio pequenininho, que depende de você, fazer tudo, e aí você não cresce. Não tem como. Né? E se você não sabe lidar com pessoas, você também não consegue. Porque se o essencial são as pessoas, e você não sabe lidar com pessoas, né? É o nosso primeiro aprofundamento que a gente tem que ter, né? Eu falo aqui para o pessoal que trabalha comigo. A primeira coisa que a primeira coisa que você precisa entender é de gente. É de gente, é isso. Né? Você vai ter um time, você é responsável por esse time, por liderar esse time. Essa é a primeira habilidade que você tem que ter. Né? É um gestor que não entende de gente.
eu já acho que não vai muito para frente. Melhor ele trabalhar numa planilha de Excel. Técnico, vamos lá para o lado técnico, para a carreira mais técnica. Exatamente. Né? E vamos deixar para quem entende de gente cuidar disso. Exato. Porque isso é o que faz total diferença, né? Na minha trajetória, eu não tenho dúvida que foi isso. Você pode ser um gênio como gestor, mas se você não tiver uma equipe boa... E na área da saúde isso é muito sério, né? Muito sério. Porque a sua equipe é um médico, a sua equipe é um nutricionista, é o profissional de educação física, é a enfermeira que está lá na ponta da sua clínica. Tem que ter um alinhamento muito legal, né, Roberta? Porque se passa pelo Nutri, fala uma coisa, passa pelo médico, fala outra coisa, vai lá no educador físico, ele executa diferente. E mais que imagina. Isso, você tem que ter uma Aí equipe tem o que quer paciente. estudar o tempo inteiro. Esse é o maior desafio, talvez, hoje. Eu tenho 8 nutricionistas atendendo na equipe de nutrição esportiva. Me fale o arroba desses nutricionistas. Ninguém sabe. Mas eles são excelentes nutricionistas que atendem de segunda a sexta-feira com a agenda cheia há 15 anos. Há 15 anos. Mas eles estudam há 15 anos. Eu tenho o nutricionista que está com a gente há mais tempo, me procurou recentemente e falou, eu queria muito fazer uma pós-graduação. Eu falei, tem 3 já, né? Eu falei, faça. Porque se tem uma coisa que a gente preza muito na clínica é estudos de todos os profissionais. Nós arcamos com os estudos de todos os profissionais da clínica. Seja uma pós-graduação em medicina, seja uma pós-graduação em nutrição, seja o que for. Nós arcamos com isso, porque pra gente é isso que faz a diferença. Isso é seriedade, né, Roberta? Porque por trás de tudo isso vai ter aquele paciente. Exatamente. Que foi lá procurar vocês. O amor da vida de alguém que vai decolar naquele avião, né? É isso. É isso. E quanto mais capacitação, eu falo que capacitação nunca é demais. Se tem alguma coisa que não tem exagero, sempre é de menos. É estudo. É sempre de menos. Não se preocupem com overdose. Não há risco de overdose, né? Não há risco. E, Roberto, outra coisa que eu vejo, assim, você, além disso tudo, né? Você tem uma posição no digital hoje, né, no Instagram. Você também é palestrante, você coordena uma pós-graduação. Como que foi sua transição depois para esse outro lado da história? Muito bem. Eu fico pensando também qual o fio da meada dessa transição, porque eu me vejo dando aula desde sempre, né? Começou com essa abertura. O que eu percebi foi... Eu dava aula na área de gestão já há 15 anos, né? Quando fui para a nutrição. Mas quando eu entrei na nutrição, eu não sabia se eu ia conseguir fazer isso na área da saúde e tal. Mas eu amava ser aquela que apresentava os trabalhos, sabe? Eu era aquela chata que ficava com a mão levantada. Quem quer apresentar, eu estava aqui, ó. Eu era assim também, sempre queria apresentar. Eu queria apresentar. E eu fui para a jornada científica com as minhas professoras, inclusive uma professora maravilhosa que depois foi orientadora do meu mestrado e que a gente vai almoçar essa sexta-feira, sabe? Que se tornou minha amiga. Mas tudo que tinha de vamos apresentar um trabalho, eu me envolvia. Porque eu falei, eu preciso aprender a falar. É outra língua, né? É nutricionismo, como diz o meu sogro, né? É nutricionês. Nutricionês. Né? É nutricionês, não é a mesma língua da gestão. E aí eu comecei a apresentar muito trabalho e me envolver em jornada científica, jornada acadêmica. Enfim, fui dando as minhas caras em aulas, assim. Fui convidada pela minha própria faculdade, né? Que eu contei aqui. E eu falei, bom, eu quero dar aula. E como eu me formei especializada, quem tem especialização já pode dar aula de nutrição, né? O especialista, ele está apto a dar aula. E aí depende da instituição, algumas instituições exigem mestrado, outras especialização, outras exigem doutorado. Eu já era especialista quando eu me formei. E eu fui convidada para dar aula em faculdades de pós-graduação de nutrição, incluindo a faculdade que me formou, né? Eu falei, obviamente que sim, eu adorava dar aula. E com o tempo, eu fui chamada pela própria instituição onde eu dava aula para construir uma pós-graduação em comportamento alimentar. Porque não tinha em São Paulo, lembra que eu trouxe do Sul? E aí eu construí, junto com uma parceira de trabalho minha, né, Luciana Lancha, eu construí uma pós-graduação em comportamento alimentar, que eu lembro que na primeira turma tinham 24 alunos, a gente pagava para ter a pós. Eu e ela. Do nosso bolso, sabe? A gente pagava e junto com essa instituição, para pós existir. Foram pessoas que acreditaram que isso ia acontecer. Hoje a gente está na 11ª turma. Olha que legal. São mais de 180 alunos por turma. Mas a gente começou acreditando que era importante o estudo, né? Tanto eu quanto ela, acreditando que era importante especializações que trouxessem para o aluno não só a parte teórica, como a parte prática, né? A experiência prática. Porque na graduação, grande parte dos professores, e não tem como ser diferente, dão 40 horas de aula semanal. Eles são professores. Eles não atendem. Na pós-graduação, isso é diferente. Grande parte do corpo docente atende.
E aí você une a teoria à prática clínica. E o aluno precisa da prática clínica para ser um especialista, né? Você é especialista em atender o quê? Não é especialista em falar sobre um assunto. Você é especialista em cuidar do quê? Quando você só fala sobre o assunto, você é um professor naquele assunto, né? Especializado naquele assunto, mas o especialista é aquele que está ali com a mão na massa mesmo, né? E unindo a evidência científica, a teoria à prática. E aí eu falei, bom, isso é muito importante, né? É muito importante para a área da saúde. E aí eu me vi coordenando a primeira pós-graduação, mas eu dava aula em 9 pós-graduações, porque eu amo dar aula. Eu continuo hoje dando aula em 5, né? Eu dou aula no Einstein, eu dou aula no INADS, eu dou aula na São Camilo, eu ainda dou aula na Plenitude, só que hoje eu coordeno 4 pós-graduações. Então eu coordeno o comportamento alimentar, a clínica, que eu acho que é a mãe de todas, né? A nutrição clínica. Não dá para não entender de clínica no atual cenário que vivemos, né? Com a quantidade de doenças crônicas não transmissíveis que nós temos aí como prevalência. Você vai atender um paciente que tem uma DCNT. Exato. Psiquiatria do estilo de vida e psiquiatria nutricional, que foi um convite da psiquiatra com quem eu escrevi um capítulo de livro. Ela falou, eu gostaria muito que você fosse co-coordenadora comigo, então eu sou co-coordenadora dessa pós e recentemente assumi a esportiva. Meu Deus. Meu Deus. Você vê que estudar é um negócio que eu gostei bastante, né? E para mim, assim, é um prazer, porque eu falo, o fato de eu ter que dar aula faz com que eu não tenha chance, não há opção para mim. Ou eu estudo, porque ninguém sussurra a aula no meu ouvido, né? Eu tenho que montar. Isso. Então... E você tá falando, mais uma vez, né? Passa tanta coisa na cabeça da gente conforme a gente vai conversando, né? Desde a sua escolha, né? Eu falo assim, a vida às vezes coloca a gente nos ambientes. Você começou a trabalhar cedo e eu me vi muito na sua história. Porque você começou a trabalhar cedo, eu também comecei a trabalhar cedo. Então, as nossas escolhas, elas acabaram sendo baseadas... Não, eu amaria fazer isso. Necessidade. Eu sou... Na necessidade. Né? E aí a gente fez dessa necessidade, comigo aconteceu exatamente o mesmo. Eu fui fazer farmácia porque eu já estava fazendo estágio na Medley, eu tinha feito um colégio técnico, e aí eu já entendi que para crescer lá seria importante eu ser farmacêutica, eu já estava gostando do estágio, e aí fui estudar, daí foi para mestrado, e assim, segui estudando o tempo todo também. Sim. Então você vê que a necessidade ela faz, e aí a partir da hora que você se dedica naquilo, os caminhos vão aparecendo. Exato, as oportunidades se abrem, né? Então, a nossa história é um pouco diferente daquela do sonhador, do idealizador, e a gente é o fazedor, né? A gente Meu sonho era conseguir pagar o boleto, entendeu? É isso. Meu sonho era esse. Então, assim, não foram sonhos que nos moveram, e foram, sim, necessidades. Sim. E depois, conforme você vai se aprofundando naquilo, né, Rô, você vai gostando daquilo, você vai se envolvendo. É que você se apaixona pelo resultado que aquilo pode trazer isso, também, né? Na vida das pessoas, na sua própria vida. Isso. E eu falo que hoje em dia, o meu maior terror na área é quando me convidam para escrever um capítulo de alguma coisa. Porque me convidam, eu escrevi, esse ano que passou, eu escrevi 9 capítulos de livro. Mas quando me convidam para escrever um capítulo, ele é temático. Ele é monotemático, o capítulo, né? E você começa a estudar aquilo que é monotemático, aí você vai abrindo a aba no computador, quando você vê, você está estudando o detalhe do detalhe do detalhe que não está no capítulo. Mas é o que tem me movido hoje em dia na área, sabe? Sei. Me dá um desafio, me traz uma necessidade da área, eu vou abraçar essa necessidade, porque eu sei que a necessidade desta área também vai me construir como profissional. E eu fui meio que trilhando dessa forma. Então, eu não sei que momento eu transitei para ser coordenadora de pós-graduação, eu sei que hoje eu pus a água na canela. Tô afogada hoje até o último fio do cabelo. E não quero sair, porque eu amo muito. Gosto muito de dar aula. A gente vai se envolvendo tanto com aquilo, que aquilo já é parte da nossa vida. Exatamente. Eu falo que nem é mais trabalho. Exatamente. Né? Aquilo ali faz parte do seu dia a dia. Onde você vai, você leva aquilo. E faz parte de quem a gente vai se tornando também, né? Hoje em dia, eu não sei o que seria da Roberta nutricionista sem os alunos, sem a pós-graduação. Uma coisa, você não consegue excluir nada, só somar. Tá difícil. Isso não é recomendado, deixo muito claro, mas assim, eu acho, né, que foi necessário somar para construir. Depois de algum tempo, a gente pode escolher. É isso aí. Mas no começo a gente vai sendo escolhido e a gente tem que saber só onde a gente vai... Não podemos inverter esta ordem, né? Que hoje em dia... que é a minha grande preocupação, até a gente que tem filhos, né? A gente se preocupa muito com essa quantidade de escolhas, de opções que existem hoje. E eu vejo que as pessoas se perdem, porque é tanta opção. Né? A gente estava falando que a gente não teve, a gente foi construindo. Mas hoje existem o oposto. Tantas opções, tantas possibilidades, que eu vejo que muita gente se perde
nisso. Sim. Né? E acaba não conseguindo fazer escolhas para construir algo sólido. Né? Isso é o maior desafio da geração. Ou se frustra rapidamente com a escolha, né? Ah, não é o que eu pensava. Rapidamente. Meu amor, qualquer E o processo escolha, é árduo. Seja você amando ou não, né? É isso. Porque aquelas pessoas que entraram na nutrição falando, eu amo isso aqui, também sofreram. Claro. Não foi fácil, né? Então, não existe... o problema não é... Eu acho que não é a quantidade de escolha. Eu acho que é a ilusão de escolhas fáceis. É isso. No começo, assim, eu não conheço. Para mim, não foi assim. Pode ser que você seja um gênio. Tenha sido muito diferente, mas, assim, para mim, não foi. Não foi fácil. Não, nada fácil. Foi possível. Fácil, não. Fácil, não. Tem uma amiga minha que E eu falava demorou. pra ela, ai, nossa, tudo é muito difícil, né? Aí ela falava, será que é difícil? É fácil. Falei, não é fácil. E a gente tem que parar de vender essa história de que é. Né? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, eu acho que é isso que tem sido o problema. Pode até vir a você, mas depois de você fazer muito a sua parte. Né? Depois vem, com certeza. Eu acredito muito que vem muito resultado depois de muito trabalho. Então, mas você sabe o que está acontecendo? Eu acho que as pessoas estão confundindo dinheiro com resultado e sucesso. Porque hoje eu vejo que existem pessoas vendendo a facilidade. E ganhando muito dinheiro Muito com essa dinheiro. venda da facilidade. Porque a facilidade atrai. Atrai. Venha ser milionário como eu. Ilude. Exato. E essas pessoas, elas ganham realmente muito dinheiro. Então faz parecer fácil. Para elas foi. Elas vendem, não é que elas estão enganando, elas estão falando a real. Para elas foi fácil. E aí a dificuldade é essa, né? Mas o que você quer fazer? Qual é a sua área? Não é fácil. Se a gente falar de área da saúde, se você for ser um profissional da saúde, que cuida da saúde das pessoas, não é fácil. Não tem como ser. E é um processo que nunca acaba. Não acaba. Né? A gente está falando aqui de área da saúde, seja nutrição, seja qualquer outra da área da saúde, é estudo o tempo todo, porque a ciência ela é viva, ela vem mudando, ela vem saindo coisa nova, você tem que se atualizar sempre, né? Senão você fica para trás rapidinho, Sim. na velocidade que as coisas estão acontecendo hoje. Sim. Né? Então, é um processo que não acaba nunca. Nunca. Né? E se você quer entrar nele, é importante você saber, né, que existe um preço a pagar. Para se manter aonde você... É isso. E é para se manter, né? Porque não acaba nunca, porque o fato de você ter conquistado não significa que está feito o seu trabalho. Para se manter ali, você vai ter que continuar. Continuar. É isso. Rô, e que dica você dá, né? A gente está no mês do nutricionista, mas até está escrito aqui nesse papel para o nutricionista, mas eu acho que isso que eu vou te perguntar serve para qualquer tipo de pessoa profissional, né? Que dicas você dá para todo mundo, alguém que quer empreender? Seja na área da nutrição, montando seu consultório, seja sendo um palestrante. Que dicas você dá para empreender? E que dicas você dá, essa eu quero ouvir também, como conciliar tudo isso, né? Como conciliar todos os papéis, né? Você, além de tudo isso, a gente nem entrou nesse mérito, mas eu sei que você é esposa, que você é mãe, né? Você é uma super empresária, você é nutricionista, você atende paciente, você dá palestra. Ufa, cansei. Mas que dicas você dá, tanto para empreender, né, para os nossos colegas, quanto para equilibrar todos esses pratinhos? Bom, a primeira coisa que eu acho que é uma dica essencial para um empreendimento tenha fôlego financeiro para empreender. Porque você não vai ganhar dinheiro no dia 2. É isso. Então, empreender... Nem no 3. Então, quando a gente está falando em construir uma empresa, construir um negócio, né? Esse processo, ele demanda um tempo e uma energia muito grande. Você precisa colocar energia nesse começo. Então, nesse começo, quando, por exemplo, a gente estava construindo a clínica, não dava para eu fazer tudo isso que eu faço. Então, hoje eu faço muita coisa? Faço, mas eu não fiz tudo isso ao mesmo tempo. Eu fiz uma coisa. Foram fases. Ela começou a caminhar, eu pude fazer outra. Ela começou a caminhar, eu pude fazer outra. Então, não foi tudo de uma vez. Eu precisei pôr toda a energia no começo. Na clínica. Para o trilho estar perfeito e aquele trem andar bonitinho dentro desse trilho. Se eu não colocasse tanta energia nesse começo, talvez eu precisasse demandar o triplo de energia no caminho. Então, a primeira coisa para você colocar energia no seu negócio, na sua empresa, você precisa ter um fôlego financeiro também. E as pessoas não pensam nisso. E eu falo na área da saúde que isso é muito importante, porque eu já
tive muitas ligações de pessoas falando, eu não acredito, faz 3 meses que eu abri a clínica, eu vou ter que fechar. Meu amor, você vai ter que ficar com ela aberta 1 ano, até que você não precise fechar. É isso. E para isso, você precisava ter se preparado, porque você não vai viver da clínica no primeiro mês ou no segundo mês. Não é simples assim como as pessoas falam, né? A gente vai precisar investir muito durante 1 ano. Para colher frutos disso ao longo dos próximos 20. É isso. Né? Então, esse é o ponto. Então, não acredite que você pode simplesmente ter uma ideia e a partir desta ideia você vai ficar milionário. Eu tenho um sobrinho maravilhoso que ele falou para mim, Ginda, eu tive uma ideia. Ele é meu afilhado, eu tive uma ideia que a gente vai ficar milionário. Eu falei, Breno, tenha mais 17. Talvez uma delas dê certo, mas vamos guardar dinheiro, porque para a gente ficar milionário, a gente tem que ter dinheiro. Né? A gente precisa trabalhar e ter recursos para que você possa empreender. Você vai precisar de recursos emocionais para empreender. Você vai precisar de recursos físicos, porque você vai demandar ali uma energia presencial também nas coisas que você vai fazer no início muito grande. E você vai precisar de recursos financeiros, além de uma grande ideia. Isso é estatístico, né, Roberta? Mais de 80% das empresas, elas fecham até o 2º ano. Exatamente. Né? Que é nesse início que você está falando, que é muito difícil. É muito difícil. Que você ainda não ganha dinheiro para se sustentar, que precisa de muito recurso emocional. Isso. Porque acaba acontecendo muita coisa que você não previa no seu plano. Exato. Né? E que você vai ter que lidar com aquilo. Você tá pivotando, né, a ideia. E você tem que lidar, porque o empreendedor, qual a opção que ele tem? Nenhuma. Exato. Entendeu? Ele não tem uma estrutura para ajudar ele. Não tem ticket de refeição no final do mês também. Não tem opção, você vai ter que ir isso. Por isso que acaba fechando. Exato. Seja a clínica, seja o negócio, não importa o que seja. Porque as pessoas não aguentam. Não ganharam fôlego início. Antes, né? Eu falo, tem pessoas, né? Uma vez eu estava conversando com um médico, assim, tecnicamente, um dos mais incríveis que eu já conheci, sabe? Em termos acadêmicos, em termos de técnica profissional, de conhecimento, de experiência. E ele falou, eu vou ter que fechar a minha clínica. Eu não sou um bom profissional. Eu falei, você é um excelente profissional. Você não foi um bom gestor. Mas você é um excelente profissional. Que na área da saúde isso é bem comum. Faltou Faltou só se preparar para o fôlego financeiro. Não dá para construir algo gigante se você não tem fôlego financeiro para sustentar algo gigante no primeiro ano. Então, eu falo que a nossa clínica começou com 3 salinhas em 100 metros quadrados. É o começar pequeno, né? Exato. A gente tem um lema aqui. Quando não cabia mais pro paciente, nem profissional ali dentro, aí foi para uma mais maior. Uma salinha. Mais uma. É isso. Aí para uma até ser o que é hoje. A gente tem um lema que a gente fala assim, ó, começar pequeno. Isso é do Jorge Paulo Lemann, a gente só aumentou uma frase. Mas é começar pequeno, que é o que você está colocando. É sonhar grande. Isso. Então o sonho tem que ser grande. Tem que ser grande. Mas o começo ele é pequeno. Não queira começar grande porque dá errado. E agir rápido. Né? Se agir rápido a gente colocou, porque no tempo de hoje as coisas são muito rápidas. Então, alguma coisa deu errado, você já tem que rapidamente adaptar. Sim. Errado vai dar. Vai dar, É a questão de como você lida com aquilo também. Com improvisos, né? Com improviso e se vira nos 30, né? Exatamente. Como que você resolve aquilo de forma rápida. E olhar fora da nossa bolha, sabe, Carol? Porque eu vejo assim, eu tive a sorte de poder estudar outras áreas antes de ir para a área da saúde. Porque você entra na área da saúde, é tanta coisa para estudar que você só estuda isso. Só estuda isso. Gestão a gente não sabe nada, né? Na faculdade de... Exato. Então, é preciso olhar para fora da bolha, né? Porque as pessoas acreditam que empreender hoje é abrir um logo, um Instagram e atender digital. Estou empreendendo. Não, você está trabalhando. Empreender é algo que vai muito além disso. Tem planejamento estratégico, processo, meta, 1 ano, 5 anos, 10 anos. O que vai acontecer com a sua empresa? Quem vai cuidar dela no futuro se você não tiver? Então, assim, empreender é um negócio gigante e tem tanta coisa para fazer na área da saúde, tanta coisa para fazer como profissional da saúde, que pode contribuir com o cenário da saúde. Então, pense grande, olhe fora da caixa, se planeje e angarie recursos emocionais, físicos e financeiros para dar conta. E, Roberta, como que você vê agora a área da nutrição, né, combinada hoje com o digital, empreendedorismo e tendências que você acredita? O que você acredita, para onde está indo a nossa área, né, de saúde, principalmente da nutrição, com tudo isso? Bom, a área da nutrição, assim, hoje, se a gente olhar o que existe de tecnologia à disposição do nutricionista, a prescrição dietética é brinde na consulta. Não é algo que, nossa, ele é um excelente nutricionista porque a prescrição dietética foi assertiva. Isso aí o IA já faz. Realmente já faz.
Claro que você precisa de uma programação muito inteligente para que isso aconteça, né? Mas hoje já existe, por exemplo, aplicativo de inteligência artificial para tudo. Eu pego uma prescrição dietética minha feita e calculada friamente e peço que um aplicativo, obviamente são os pagos, mas que um aplicativo faça a gourmetização daquilo. Sai em foto. Perfeito. Perfeito, maravilhoso, com opções, com tudo. Micro, macronutriente, tudo à disposição. Eu não preciso de um ser humano fazendo isso mais. O que é sensacional, porque eu posso entregar uma experiência para o meu paciente, sabendo lidar com essa tecnologia. Muito legal. Maravilhosa. É muito legal. Maravilhosa. Então, a primeira coisa, eu preciso aprender sobre isso. Né? Eu falo que os cursos hoje, quando a gente fala olha fora da caixa, olha fora da área, os cursos hoje que eu tenho me dedicado são cursos nessa área. Envolvam a tecnologia. Que envolvam tecnologia. Como eu posso melhorar os processos do meu consultório, da minha clínica, da minha aula, de tudo que eu preciso fazer, utilizando essas ferramentas. Então, eu estava conversando com um nutricionista sobre isso também. Ele falou, mas é que eu não tenho paciência de ficar ensinando a inteligência artificial. Esse é o processo. Você precisa saber bastante. Porque quanto melhor você ensinar a inteligência artificial a te entregar o que você precisa, melhor é o resultado do que ela pode te trazer. Então, não adianta simplesmente você fazer um copy and paste de alguma coisa, né? De um prompt de alguém. Você tem que saber ensinar. Mas isso é algo que vai mudar muito o mercado. E aí, o que sobra, muito entre aspas, para o nutricionista, é o coração de tudo, né? É você saber lidar com pessoas, falar com pessoas, se comunicar com pessoas, entender o que a pessoa precisa. Quando a gente olha para a inteligência artificial, ela funciona bem quando você sabe fazer a pergunta certa. Se você não souber fazer a pergunta certa, você tem a resposta errada. A mesma coisa com o seu paciente. Não adianta nada você entregar algo produzido por uma inteligência digital. Se a pergunta que você fez para o seu paciente está errada ou não foi a que precisava ser feita, se você não investigou na sua consulta o que precisava ser investigado, o que você vai entregar para ele é inútil. É inútil. Então, eu acho que esse hoje é o grande diferencial. Você conseguir realmente, com suas habilidades humanas, fazer as perguntas certas, entender exatamente qual é a dificuldade daquele paciente, como você pode ajudar, e aí entender como você transcreve isso para a tecnologia te entregar o melhor do melhor do melhor. A melhor experiência para o seu paciente. A melhor experiência para o seu paciente, porque a informação é tua, o conhecimento é teu, você sabe mais que a inteligência artificial. Com certeza, eu falo, muita gente ainda hoje, né, se discute se luta a favor, contra, eu acho que isso não tem como. Não, é a mesma coisa que lutar contra o poste de luz. Não Lutaram no passado contra o poste de luz. Contra a internet, quando veio. Se revoltaram, exatamente. É algo que vem, que vai ficar. Eu estava rindo outro dia de uma pessoa falando, eu não concordo com essa coisa da ciência, segurando seu iPhone. Eu falei, então solta o iPhone, gente, porque ele só foi possível existir com a ciência, é isso. Né? É algo em tudo, né? Não só na nutrição também, mais uma vez, tudo a gente tem que olhar o que aquilo pode nos ajudar. Exato. E você falou uma coisa muito bonita e importante, que eu acredito bastante também. Nós temos a habilidade humana. E só nós temos. Só nós temos. Ninguém vai tirar isso da gente. Não. Então, a gente precisa aprender mesmo a cada vez mais ser humano. Exatamente. Né? O resto já existe aí. Aperta um botão, sai pronto. É isso. Cálculo sai pronto da máquina. Cálculo sai pronto, a dieta sai pronta, ainda gourmetizada. Foto linda, gourmetizada. É teste genético para uma coisa, é teste não sei o que lá para outra coisa. Então, assim, muito artifício. Exato. Né? E cabe a gente interpretar tudo isso e usar as nossas habilidades humanas para trazer a maior experiência para aquele paciente. Exatamente. Né? Não é mais uma dieta prescritiva, como você disse. Né? E a prescrição dietética ela é importantíssima, ela salva a vida. O que seria de um renal crônico num hospital se ele não tivesse uma prescrição perfeita. O que eu estou dizendo é que essa não é a sua maior habilidade mais. Porque isso já tem existe quem faça. Exatamente. A sua maior habilidade é saber qual prescrição entregar. E isso depende da sua habilidade humana de saber conversar. De saber entender quem é aquele ser humano e qual é a necessidade daquele ser humano que está à sua frente. Ele não vai chegar no seu consultório te falando sobre a necessidade dele. Ele vai chegar falando sobre o desejo dele. Deseja isso. Você, profissional, tem que entender qual é a necessidade. Você só entende a necessidade sendo extremamente informado a respeito do que você faz. Né? Se você tiver conhecimento realmente sobre o que você faz, aí você consegue ouvir o que ele fala, entender o que ele deseja e saber o que ele precisa. Que é totalmente diferente. Totalmente diferente, muitas vezes. É isso. Ô, Roberta, você está falando de habilidades, né? Então, para a gente terminar as partes técnicas das nossas perguntas, quais habilidades, né, você tem, você usou e que você gostaria de deixar de dica para as pessoas? Seja para empreender, seja para atuar no consultório. Vamos lá.
difícil falar sobre mim, né? Mas eu acredito que uma das minhas grandes habilidades foi a comunicação. Cuidar da comunicação. E não foi algo, é natural. Obviamente que eu era sempre a falante da sala, que levantava a mão. Extrovertida. Mas isso é gostar de falar. Se comunicar depende de você entender o processo de você falar e a outra pessoa entender o que você está falando. Então, acho que comunicação foi algo que eu sempre... foi uma habilidade que eu sempre cuidei com muito carinho, porque eu sei da importância dessa ferramenta e dessa habilidade. Eu lembro que quando eu trabalhava ainda na multinacional, eu li uma matéria de um profissional, né, da área do RH que dizia: a habilidade de comunicação, ela diferencia uma pessoa que vai estar empilhando coisas dentro de um estoque ou sentado na cadeira da diretoria. Muitas vezes esses dois profissionais tinham os mesmos conhecimentos técnicos, mas as habilidades desenvolvidas foram completamente diferentes. Eu fiquei em choque, eu falei, isso é um absurdo. É um Não pode ser assim. Impossível. Mas a comunicação, né, é algo muito importante. E não é simplesmente aparecer, falar, mas sim a habilidade de conseguir fazer com que uma pessoa entenda claramente a mensagem que você tem para entregar. E queira parar para te ouvir. Então, isso foi uma habilidade que para mim, foi essencial em todas as áreas onde eu estive. E a segunda habilidade, a gente comentou aqui, que é a habilidade de conseguir ter inteligência emocional suficiente para silenciar o ego. Porque é preciso inteligência emocional para silenciar o ego. Muito. A gente tem que domar ele todos os dias, né? É da natureza humana o ego, né? É da natureza humana. Só que eu os momentos em que eu mais aprendi, em que eu mais cresci, eu guardei o meu ego numa caixinha e respondi sim, senhora. E aí eu aprendi demais. E às vezes ele quer sair da caixinha, né, Roberta? Sempre, não é? Às vezes eu coloco sempre junto com você. Né? Eu falo que isso é a nossa habilidade de domínio próprio. Exato. Né? A gente tem que estar o tempo todo ali entendendo que ele faz parte da gente. Nós temos o lado luz da gente, lindo, maravilhoso, e temos o lado sombra. Sim. E o ego é um deles. Então, e ele fica toda hora querendo vir à tona. Mas a gente precisa domar. A gente tem um pouquinho também, senão a gente não sai de casa, né? A gente se fecha quietinho, não, isso não é para mim. É para você, sim. Esse ego é importante muitas vezes. Mas a inteligência emocional, assim, de entender que muitas vezes não é sobre você, não é contra você, não é... É muito difícil. A gente tem que dar um passo para trás, sabe? Segurar a ira e olhar o cenário de cima para falar, realmente, agora eu entendi por que essa pessoa está falando isso. Agora eu entendi por que isso é necessário. Eu nunca vou esquecer uma vez que uma pessoa me procurou e falou assim para mim, eu acho um absurdo nós sermos proibidos de falar sobre isso, como classe profissional. Aí eu falei, somos 136 mil. Você acredita e confia em 136 mil pessoas falando sobre isso? Desmedidamente, não sem qualquer regulação. Não é sobre você, querida. É sobre a pessoa que vai ouvir, que pode se prejudicar com uma má informação, né? Com uma falsa informação. Então, é difícil isso porque... O ego é justamente isso, né? É sobre mim. Eu sou o centro do universo. Não, meu amor, você não é sobre você e é difícil fazer isso. É uma batalha constante. Tem uma amiga nossa que você conhece, que é a Leila, ela fala, gente, o mundo não dá bola pra você. Não. O mundo não está preocupado com você. Não tá nem aí. Não é sobre você. E é bem isso que você tá falando, né? Você. Não é sobre você. Exato. Rô, podemos fazer um bate-bola de umas perguntinhas rápidas? Podemos. Então, vamos lá. Uma inovação que você acha que veio para ficar na nutrição? A teleconsulta. Teleconsulta. Não vai embora. Veio com a pandemia e foi muito bom, né? Não tem como ir embora isso, imagina. Isso. Você tem, inclusive, maior adesão ao tratamento, porque você pode falar com esse paciente, né? Por videoconferência mais vezes. Você não precisa... A agenda das pessoas é sempre muito complexa, o trânsito é um absurdo. Você tirou aí barreiras geográficas e você possibilitou maior adesão do paciente. Vai ficar. Perfeito. Um hábito saudável que você acha que todo mundo deveria adotar? Cuidar da própria vida? Não, tô brincando. Também, vai, também. Muito saudável, gente. Também. Você simplesmente fala, bom, essa aqui é minha, essa aqui não é. Que já é bastante coisa para cuidar, digamos. Bastante coisa para cuidar. Mas eu acho que um hábito saudável que todas as pessoas deveriam adotar, sem sombra de dúvida, é a prática de um exercício físico regular. Regular, né? Regular. Vamos deixar claro. Não é simplesmente treinar, sabe? É do tipo, eu vou escolher algo para mim, para minha vida, e isso aqui vai ser como ir trabalhar. Eu posso não querer estar indo hoje. No dia bom e no dia ruim eu vou. Exato. Né? Porque isso, de certa forma, foi o que me guiou muito quando eu era jovem, né? Eu tinha o exercício físico na minha vida
ele ensina muito sobre disciplina. Muito. Ele ensina muito sobre fazer quando você não quer. É isso. Porque disciplina é isso, né? Fazer quando você não quer, insistir até que fique melhor. Então, é um hábito saudável que conduz outras coisas também. Quando você começa a ter isso de forma regular, você quer melhorar a prática daquele exercício, portanto, você precisa comer melhor para que a sua performance seja melhor. Você tem que dormir, porque no dia seguinte você... Sabe? Então, eu acho que o Ele exercício... puxa outras coisas importantes. Dentre os hábitos saudáveis necessários, né? Além de cuidar da própria vida pela sanidade mental, que eu acho que é um hábito saudabilíssimo, a questão do exercício físico eu acho que é muito importante. Super Fora que concordo. hoje ele é uma prescrição, né, para a saúde mental. Super Prescrição. concordo. Muito legal. E um assunto que na nossa área de saúde e nutrição, que você acha que deveria ser mais relevante? Transtorno alimentar. Transtorno alimentar. Vou ter que escolher o do meu coração, sabe por quê? Porque se fala tanto da obesidade, né, hoje em dia, e realmente é um problema. Né, de saúde pública. Mas eu fico pensando por que não se fala na mesma proporção do transtorno alimentar, sendo que ele é a doença crônica não transmissível mais prevalente em adolescentes. Não é a obesidade, é o transtorno alimentar. Né? Muito desconhecimento ainda, eu acho, né, Roberta, do tema. É um estigma. Existe um estigma sobre isso, né? E a gente precisa falar até para que os profissionais da saúde, da área da nutrição, ainda não têm ideia do que é o transtorno alimentar. Isso não pode ser assim. Porque muitas vezes eles estão voluntariando informações pró-transtorno. Então precisa se falar mais a respeito disso. Aonde eu puder levar minha voz falando sobre isso, eu irei. Muito legal. Um livro, já que a gente falou bastante de estudar, que você acha que todo nutricionista deveria ler? Bom, fora os livros de base, essa é uma pergunta constante, né, na minha rede, mas fora os livros de base que perguntam, eu comecei nutrição agora, o que eu devo ler? Todos os livros teóricos de base que os seus professores indicaram, isso é um fato, né? Leininger, bioquímica, fisiologia humana, enfim. Mas um livro que eu acho que é muito importante para a gente abrir nossa cabeça para a área da nutrição e entender o quanto nutrir é mais importante do que simplesmente perder peso, Brain Changer, The Brain Changer, da Felice Jaca, que é a mãe da psiquiatria nutricional, diretora do Food and Mood Center. É muito legal esse livro, muito importante esse livro. E legal. Bastante científico. E o maior erro que você acha que o empreendedor pode cometer? Acho que a gente falou, não ter equipe, né? Focar só na ideia e não na equipe que vai fazer a ideia acontecer. Na execução. Né? Na execução. Você já deu essa dica, mas eu vou perguntar, quem sabe tem uma segunda. Uma dica para manter a saúde mental em dia. Uma já aprendi, né? Vamos cuidar da nossa própria terapia, vida. Né? Eu acho que terapia... As pessoas, hoje ainda bem que a terapia não é tida mais como aquela que é buscada porque, nossa, você está doente, você está maluco. Tá com problema, né? Eu lembro que para minha filha, quando ela estava adolescente, eu falei, você quer fazer terapia? Ela fez, o que eu fiz? Eu falei, você não fez nada, filha. Mas a terapia... é muito importante para você lidar com quem não faz terapia. Né? Então, tem até um meme na internet. Faz terapia para você lidar com quem não faz terapia. É isso. Então, saúde mental, você se conhecer, autoconhecimento é uma coisa importante. Eu sou fã desse tema. Se aceitar radicalmente, sabe? Esta sou eu mesmo. Olha, eu sou assim. Gosto com as minhas qualidades, defeitos. Sinto muito se você não gosta, mas isso foi o que eu pude fazer. Essa sou eu. E eu estou abraçando quem eu sou e entendendo quem eu sou para que eu possa ser melhor para mim mesma. Se eu for melhor para mim mesma, eu sou melhor para o outro. Então, terapia é algo muito importante. Se não for terapia, que seja ao menos um tempo com você e para que você se conheça profundamente. Porque a terapia é uma ferramenta para o autoconhecimento, né? Exato. Quem não pode fazer a terapia por qualquer motivo, tem outras, né? Que é isso que você falou, você parar para se analisar, parar no final do seu dia, o que eu fiz de legal, o que não foi tão bom, o que eu posso fazer melhor. Olhando de fora, né? Quem é essa Carol que reagiu dessa forma? Exato. Por que reagiu dessa forma? Isso. Exato. Né? Minimamente a gente se questionando, a gente vai aprofundando na gente mesmo, né? E eu acho que outra dica para a saúde mental, uma segunda, se você me permitir, é pare de se comparar com as pessoas, né? Pare, porque a gente tem uma ferramenta de comparação agora. Hoje. Exatamente. Pare de se comparar com as pessoas, porque senão não tem saída. É isso. Você deixa de fazer o passo principal do sucesso, que é usar suas habilidades únicas, intransferíveis, né? Fazer destas habilidades uma hipérbole na sua vida e colocar a serviço dos outros. Se você se comparar, acabou. Você está olhando para o outro e vendo o que você pode copiar do outro. E pegando o seu ponto fraco, querendo fazer ele ficar igual ao outro, né? Não tem muito sentido. Não seja um peixe querendo pôr asa. Vá para o oceano que é teu. Perfeito. E outra coisa, a sua maior realização como nutricionista, dentre todas essas que você contou pra gente? É difícil escolher uma, né? Mas assim,
uma das coisas que para mim foi um evento, né? A primeira vez que alguém falou para mim, olha, você é a minha referência. E eu fui tentar buscar por quê? Porque eu era muito recém-formada. Eu falei, gente, eu não posso ser sua referência, eu vou te dar outros nomes. Como referência, não posso, não sou eu. Mas ela falou, Roberta, mas não é sobre o que você já fez, ou sobre... É como você encara o trabalho de nutricionista. É a postura que você adotou para ser nutricionista. Isso, para mim, foi uma realização muito grande, porque eu falei, poxa, então, alguma coisa certa eu estou fazendo aqui. Né? A outra realização foi a minha publicação numa revista 1. É muito difícil, gente. Tem que ser colocado como uma realização durante o meu mestrado, né? E poder ter como orientadoras do meu mestrado profissionais que eram minhas referências. E poder escrever com elas, né? Tá com elas. Isso foi muito importante. Mas dentre todas essas questões que pra gente, né, são coisas que massageiam aí o nosso ego, pra gente falar, pô, conquistei, cheguei, né? O capítulo de livro com a Sônia Tucunduva, quem eu li na minha faculdade. Eu acho que a maior realização mesmo, Carol, foi... Eu choro até hoje por conta disso, né? Quando eu assisto. Eu tive uma paciente, quando eu decidi atender transtorno, no começo eu achei que ia ser algo muito tranquilo. Depois do primeiro atendimento de transtorno, eu chorei, acho que o final de semana inteiro. E eu fui me preparando aos poucos. Falei, não, calma, vou continuar atendendo obesidade aqui, e aí eu atendo só compulsão. E depois que eu estiver firme aqui, eu atendo bulimia. Depois que eu tiver, eu vou para anorexia nervosa. Mas eu atendi uma adolescente com anorexia nervosa, e o sonho dela era competir em uma Olimpíada específica na Arábia Saudita, e ela tinha ganho a bolsa para fazer isso durante o colegial dela, que é o ensino médio, hoje em dia. E a mãe me procurou porque já era a segunda internação dessa paciente, por conta da anorexia. Atletismo, né? A ginástica olímpica tem a questão do corpo, do estar leve para os movimentos, e ela foi emagrecendo, e nessa tentativa de manipulação do peso, ela abriu-se o quadro aí de transtorno alimentar em anorexia nervosa. Ela chegou para mim pesando 32 quilos. 32? 32 quilos. E, obviamente, eu tinha uma equipe multidisciplinar comigo, né? Então, eu tinha uma nutróloga, eu tinha um psiquiatra, eu tinha um terapeuta cuidando dessa adolescente. Mas a mãe chegou a mim e falou, tem que ser você, porque uma grande amiga dela teve transtorno e você foi a nutricionista. E ela confiou, porque ela não queria. O que acontece, a maior dificuldade desses quadros é que a paciente não quer o tratamento, ela quer emagrecer. O tratamento não é dieta, né? Ela não quer o tratamento da nutricionista. O tratamento é o maior medo dela, é recuperar o peso. É engordar, né? E ela se sentiu à vontade porque uma amiga que se tratou comigo estava bem e falou para ela, olha, eu vou te indicar a minha nutricionista. E ela não era de São Paulo, então, assim, todo um risco, porque eu não ia vê-la pessoalmente, eu ia fazer a maior parte das consultas online, então eu precisei de uma equipe na cidade dela para me ajudar, para recebê-la pessoalmente, para me trazer também as questões relacionadas a sinais físicos, né? Que quando a pessoa está na sua frente, você consegue, é mais difícil de ser manipulado, né? E a gente fez um acompanhamento ao longo de 1 ano e meio, porque ela sabia que ela não ia poder ir para essa bolsa, né, na Arábia Saudita com a doença. A mãe não teria, e nenhuma mãe falaria vá, né? Não tem como. Então, ao mesmo tempo que foi o esporte que a adoeceu, né, que abriu o quadro, não foi o esporte que adoeceu, mas os fatores que envolviam ali aquele esporte que a levaram para esse quadro, foi o esporte que a salvou, porque ela falou, eu não posso, eu amo ser ginasta, eu não posso não ir, eu quero muito competir com a minha equipe. E aí, isso era o ponto mais forte, além do ser magra. Sabe? Então, eu precisava achar algo que tivesse uma valoração muito maior do que simplesmente ser magra. E para ela era isso. E a gente trabalhou ao longo de 1 ano e meio na alimentação dela e a gente foi resgatando questões relacionadas à alimentação dela na infância que não traziam medo ou afastamento, mas aproximação. Então, durante as nossas consultas, ela me trazia as fotos dela pequenininha, né, fazendo pizza com a família. E depois de 1 ano e meio, eu dei alta para essa paciente, obviamente, né, ela entrou em remissão total, a gente ficou juntas 1 ano e meio, mas nos primeiros 6 meses ela já estava com o peso recuperado, então eu fiquei mais 1 ano com ela depois disso. E aí a gente combinou de a cada 6 meses ainda se ver, mas 6 meses depois eu recebo um vídeo da mãe dessa paciente com ela ganhando na Arábia Saudita, assim, com peso recuperado. E ela fez um vídeo agradecendo as pessoas que acreditaram, eu vou chorar. Eu também. Que ela podia viver, né? E
quando você vê, isso é resultado do seu trabalho, né? Então, o artigo para eu colocar na parede é muito legal, o diploma é muito legal, mas eu não me formei para isso. Eu não me formei para mostrar para as pessoas o meu diploma e nem para falar, olha, eu sou uma publicadora A1, né? Eu me formei para salvar a vida. Então, esse foi ali que eu falei, beleza, é difícil, eu vou chorar. Toda vez que eu falar desse assunto, eu vou chorar. Quando eu chegar em casa, eu vou chorar. Vai ser muito difícil, mas eu tenho a terapia para me ajudar a enfrentar tudo isso, porque é preciso cuidar da sua saúde mental para conseguir enfrentar essa dor do outro, né? Mas vai valer a pena. Cada vez que isso acontecer, vai valer a pena. E vai valer a pena até se a paciente não ficar tão bem quanto essa, né? Que mandou a imagem dela correndo, forte, feliz. Vai ficar tudo bem se essa paciente falar, eu tenho um problema, mas eu confio em você para sair dele, porque eu quero sair dele. E vamos sair junto, né? Isso marcou demais a minha carreira. Isso faz com que todo dia eu fale, eu vou atender. Mais um. E nunca vou deixar de atender. Eu me formei para isso. Eu vou atender para sempre. Eu falo... A gente pensa muito aqui, a gente estava falando de realização, né? E você estava contando tudo isso e como isso é legal, assim, a gente poder... Eu falo assim, às vezes a gente empreende, a gente faz tanta coisa, né? Eu fico pensando na gente aqui como empresa também, como empreendedores que fomos aqui há 14 anos atrás. A gente faz tanta coisa, a gente faz gestão, a gente empreende, a gente cuida de boleto, a gente cuida de equipe, a gente tem um monte de desafio no nosso dia a dia. Mas se eu também pudesse falar o que faz a diferença e para que eu trabalho, é para esse tipo de coisa. É para a gente ver o quanto a gente pode impactar na vida do outro. Exato. Não é sobre dinheiro, quanto você vai ganhar com aquilo. Isso acaba. Até porque isso acaba, isso é transitório. Exato. Eu falo que o dinheiro ele é muito transitório, a gente tem que tomar muito cuidado. Quem tem que ter muita responsabilidade. Sim. Porque ele é transitório. E não pode te dominar. Não pode de forma alguma, né? Porque aquilo ali não é o que você é, só está. Exato. Né? E ganha dinheiro bom e ruim. É isso. O bom profissional e o ruim. O ruim também ganha. Então não é sobre isso. Então, não é por isso. O que faz a gente sentir mesmo... Você contou essa história tão linda. E me lembrei que sexta-feira passada... A gente teve a nossa festa de 14 anos, né? Todo ano a gente faz a nossa festa, né? Claro que ela começou de uma forma muito simplista, né? Quando a gente fez o nosso primeiro ano e agora a gente está no 14º. Os 7 primeiros anos foram muito difíceis, muito mesmo. Então... Eu falo, eu e o Jair, a gente brinca assim, a gente não foi mais nem persistente, a gente foi teimoso, né? Porque era tanta coisa, tanto desafio, mas a gente continuou, né? E a gente comemorou 14 anos semana passada. E aí a gente estava na festa e esse ano a gente teve uma ideia diferente, que era pedir para os nossos colaboradores, né? A gente tem 800 hoje, mandarem os sonhos deles. Então, assim, mande lá seu sonho que a gente vai ver se a gente consegue realizar. Enfim, a gente recebeu 350 sonhos, de diversas naturezas. Aí a gente analisou cada sonho, a gente escolheu os sonhos que a gente conseguiria realizar na festa, e assim a gente fez. Mas foi, Roberta, a coisa mais emocionante da tua vida. Eu falei, Jair, foi o dia mais feliz dos meus 14 anos. Que demais. Né? Porque é isso que você falou, é a gente poder, de alguma forma, fazer uma pequena diferença na vida daquela pessoa. Né? Não precisa ser grandioso. Você transformar, você ser um agente de transformação. Sim. Então, eu falo, a gente que está na área da saúde, a gente tem essa grande possibilidade de ser um agente de transformação, de cura, de melhora, de ser ali, por menor que seja. Né? E é isso que dá a satisfação. A minha maior preocupação é essa, sabia? As pessoas falando, eu não quero atender. Por que você se formou? Né? Eu não quero cuidar de pessoas. Será que a área da saúde é para você, então? Isso. Isso é uma grande preocupação. Quem vai cuidar da tua mãe? Quem vai atender sua mãe? Se as pessoas só querem, infelizmente, hoje em dia, ganhar o dinheiro mais rápido, ganhar o dinheiro mais fácil, escalonar, ficar milionário, né? Cara, atendimento não vai te deixar milionário, mas vai mudar a tua vida. Vai mudar. E é isso vai mudar a tua vida, vai faz mudar sentido, você como profissional. Né, Roberta? Exato. Para mim é o que faz sentido. É o que faz sentido. Eu falo, é muito importante a gente buscar algo que faça esse sentido pra gente. E isso traz uma coisa tão gostosa no coração, que emociona. Exato. Que você fala assim, é pra isso. Né? É isso aqui, ó. Não é o que eu ganho no final do mês. É isso aqui que eu quero ver. Né? É pra isso que eu trabalho. Eu não quero ninguém pobre, eu quero que vocês ganhem dinheiro com a profissão de vocês. Mas isso vai vir. Só que se vier só isso, não é no final do dia vem um vazio junto, sabe? Quando vem, beleza, eu tenho dinheiro, eu ganho dinheiro, mas
Além disso, eu sou feliz e realizada no que eu faço. Eu acho que isso é o mais importante. Você está feliz e realizada no que você faz. Sabe, você não tem vergonha do que você faz. É isso. Você, muito pelo contrário, querer falar para todo mundo. E eu nem falo, né? Porque eu não falo metade do que acontece no meu consultório, porque eu preservo, obviamente, o meu paciente. Eu nunca postei um paciente nas minhas redes sociais. Eu atendo tanta gente. Nunca postei um paciente falando, o meu paciente, o resultado é dele, não é meu. É dele. Meu é o trabalho, dele é o resultado, né? Mas é tanta coisa linda que acontece quando você abraça realmente a sua profissão e fala, não, eu quero fazer pela profissão e pelo outro, quando não é só sobre você. É isso, nossa, muito emocionante. Eu ficaria aqui, juro, conversando muito tempo. A gente tinha 1 hora, tá quase 1h42. Já voltou ali o reloginho. Faz 1 hora que o relógio parou. 2 mulheres para conversar de um assunto tão legal. Muito bom estar aqui com você. Quero muito te agradecer. Imagina. Né? A sua história é linda, você é uma profissional maravilhosa em todos os sentidos. Eu te admiro demais. Eu também te admiro demais. Então, super obrigada por esse bate-papo. Foi um prazer. E agora deixa um recado, já que a gente está no mês do Nutri, né? Sim. Das nossas colegas profissionais. Vamos deixar um recado para as nutricionistas, Roberta? Vamos. Nutricionista que me acompanha, que me ouve aqui, o que eu quero falar para vocês é que a profissão que a gente escolheu é uma profissão linda, que pode realmente fazer coisas incríveis na vida daquele que a gente decide cuidar. Não é fácil. Muitas vezes, e na maioria delas, você vai multitarefar. Você não vai só atender, ou só dar aula, ou só cuidar de algum processo, algum produto, ou só ser uma consultora científica. Muitas vezes você vai abraçar várias áreas e vários caminhos para que você possa construir a sua carreira. Mas, se você persistir, o que eu tenho para dizer é que existe muito espaço para você que estuda e que quer fazer pela área. Não é um mercado saturado, falta muito nutricionista que estuda, falta muito nutricionista que quer atender seus pacientes. Então, persista, batalhe, estude e acredite nessa área e nessa profissão e dê orgulho para a nossa área. A gente precisa de profissionais que se orgulham de estar aqui e que querem orgulhar a toda uma classe profissional também, fazendo a diferença. Então, seja bem-vindo. Vai ser um prazer caminhar essa estrada ao lado de vocês, meus colegas. Mais uma vez, então, Roberta, super obrigada por estar aqui com a gente. E, pessoal, até o nosso próximo podcast da Live Talks da Equalive.